sabemos que a amiloidose é uma doença de depósito, sistêmica ou localizada, em que ocorre depósito de fibrilas insolúveis anormais, derivadas de proteínas que perdem sua conformação. E esse depósito pode acontecer em diferentes órgãos. Nós sabemos que existem mais de 30 tipos de proteínas amiloides descritas atualmente, sendo que 5 delas podem ter acometimento cardíaco. E dessas 5 tipos, 95% dos casos acontecem em 2 tipos específicos. Então são elas: amiloidose secundária, amiloidose familiar, amiloidose por cadeias pesadas e as duas principais, amiloidose AL, por cadeias leves, em que ocorre produção monoclonal de imunoglobulina devido à discrasia de plasmócitos, e a amiloidose por transtirretina, em que uma proteína transportadora de retinol e tiroxina produzida pelo fígado sofre deformação, e isso pode acontecer de forma genética, por uma mutação genética, ou a forma selvagem, em que ocorre a mudança da conformação da proteína causada pelo envelhecimento. Então esses são os 2 tipos principais e nós vamos nos ater principalmente a esses 2 tipos. A amiloidose AL ocorre então uma discrasia de plasmócito que leva ao aumento da produção monoclonal de imunoglobulina, levando à formação da fibrila amiloide. E na amiloidose por transtirretina, a proteína produzida no fígado sofre então deformação que vai dar origem à fibrila amiloide, e ambas podem se depositar no miocárdio. Como vocês podem ver nessa figura, o acometimento pela amiloidose por transtirretina pode levar a uma cardiomiopatia restritiva ou então a deposição em nervos, levando a uma neuropatia autonômica periférica. Falando um pouquinho sobre a epidemiologia dessas 2 tipos de amiloidose, sabemos que a amiloidose AL é uma doença rara, cuja prevalência varia entre 8 a 12 por milhão de habitantes, cerca de 10 mil pacientes afetados nos Estados Unidos, e que em geral é uma doença de difícil diagnóstico, e em geral os pacientes chegam a passar por 5 especialistas distintos antes de se chegar ao diagnóstico de amiloidose por AL. O diagnóstico é sugerido a partir de imunofixação sérica e urinária, mas em geral é necessária a comprovação com biópsia. Já a amiloidose por transtirretina tem uma prevalência difícil de quantificar, principalmente por ser muito subdiagnosticada. Então existe a amiloidose por transtirretina mutante, mais de 130 mutações são descritas, e a amiloidose por transtirretina selvagem, que ocorre mais ou menos entre os 70 e 80 anos e mais recentemente tem sido diagnosticada como uma das causas mais frequentes de amiloidose cardíaca. Cerca de 25% das autópsias de pacientes com mais de 80 anos têm depósito amiloide, e 13% dos pacientes com CFEP com hipertrofia também apresentam depósito amiloide. Descrevendo um pouquinho mais sobre esses 3 tipos, a amiloidose AL pode ter acometimento cardíaco, neurológico ou acometimento renal. A amiloidose por transtirretina mutante pode ter acometimento cardíaco ou neurológico, e isso depende um pouquinho do tipo de mutação para ter predomínio em cada uma dessas formas de apresentação. E a amiloidose selvagem tem um predomínio maior cardíaco, com acometimento de distúrbio de condução, alteração como a arritmia, e 90% acontece em homens. Quando nós falamos então sobre a parte genética, a amiloidose por transtirretina mutante, nós temos diferentes mutações possíveis, e dependendo do tipo de mutação, um predomínio de características neurológicas ou um predomínio de características cardíacas, de fenótipo cardíaco para a manifestação da doença. Então, como nós podemos ver aqui, por exemplo, uma mutação como o V30M, que ocorre mais precocemente, vai ser uma mutação que vai gerar um fenótipo muito mais neurológico para a amiloidose por transtirretina. Já uma mutação V30M, que acontece
um pouco mais tardia, apresentará um fenótipo misto de cometimento neurológico e cardíaco. E quando nós pensamos numa mutação que também é muito frequente, como V122I, nós temos um fenótipo muito mais cardiológico. Então, trata-se de uma herança autossômica dominante, em que, para o diagnóstico, nós devemos descartar a amiloidose AL, temos a possibilidade de fazer o diagnóstico de forma não invasiva, utilizando o pirofosfato, e quando positivo o pirofosfato, podemos lançar mão do teste genético para confirmar a origem genética da amiloidose por trânsito de retina. Já na amiloidose selvagem, nós temos como principal fator o envelhecimento, que leva à deformação da proteína de trânsito de retina produzida pelo fígado, gerando o depósito amiloide. Ela acontece principalmente em homens com mais de 60 anos, principalmente as principais características são homens com IC de fração de ejeção preservada e hipertrofia ventricular com mais de 12 milímetros, sendo hoje a principal causa atual de amiloidose cardíaca. O diagnóstico também exige a exclusão da amiloidose AL. A cintilografia com pirofosfato dá o diagnóstico de forma não invasiva e a comprovação de um teste genético negativo faz com que saibamos que trata-se de uma amiloidose por trânsito de retina selvagem ou até às vezes chamada de senil. Um fator que é muito importante em relação à amiloidose por trânsito de retina é o quanto ela é subdiagnosticada. Notem nesse gráfico que quando o diagnóstico é feito, quando aparecem os sintomas que permitem o diagnóstico, em média os pacientes já tinham algum sintoma relacionado à doença 4 anos antes. E dessa maneira nós temos um atraso no diagnóstico. Essa é uma casuística pequena, mas que bastante interessante porque a partir do momento do diagnóstico tentou-se buscar, em média, quanto tempo antes aconteceram as primeiras manifestações. Notem que a síndrome do túnel do carpo, que é muito frequente em pacientes com amiloidose por trânsito de retina selvagem, aconteceu em cerca de 1.600 dias antes do diagnóstico. Enquanto que a neuropatia periférica apareceu 960 dias antes do diagnóstico. E as alterações eletrocardiográficas só foram aparecer 160 dias antes do diagnóstico. Ou seja, se nós ficarmos esperando alterações eletrocardiográficas para pensarmos em amiloidose cardíaca, provavelmente perderemos muito diagnóstico de pacientes que poderiam ser tratados precocemente. Portanto, quando nós devemos suspeitar de amiloidose? Aqui seria um quadro clássico de que a amiloidose ela está entre as cardiomiopatias restritivas e infiltrativas. Então, pacientes com sintomas de IC associados a espessamento de parede miocárdica, na presença de fração de ejeção preservada, sem um motivo evidente para hipertrofia, tem que acender um sinal de alerta de que pode ser amiloidose. E existem algumas pistas clínicas para o diagnóstico de amiloidose que devem ser levadas em consideração. Então, de uma forma a dividir isso de uma maneira, talvez para ser um pouquinho mais didático, nós temos dados de história e exame físico que podem nos fazer suspeitar de amiloidose. Entre elas, síndrome do túnel do carpo bilateral. Enquanto a síndrome do túnel do carpo ocorre em 4% da população geral, ela ocorre em 20% dos pacientes com amiloidose. Rotura do tendão do bíceps, estenose do canal vertebral, uma intolerância a inibidores de ECA e beta-bloqueadores, ou pacientes com IC de fração de ejeção preservada, principalmente homens com mais de 65 anos. No campo da imagem, também temos pistas clínicas. Por exemplo, a cintilografia com pirofosfato positiva, grau 2, grau 3, é fortemente sugestiva de amiloidose por trânsito de retina. A presença de realce tardio subendocárdico ou transmural é sugestivo na ressonância, assim como alterações de mapa T1 e de volume extracelular. E de forma combinada, um fator que é extremamente interessante é a desproporção entre grau de espessamento miocárdico e a alteração eletrocardiográfica de achatamento do eletrocardiograma. Isso não é comum, a gente costumaria ver hipertrofia, sinais de sobrecarga, porém na amiloidose existe essa desproporcional aumento da espessura em relação à amplitude do QRS.
Então aqui é um eletrocardiograma clássico, que acontece aí em 50% das amiloidoses AL, mas apenas em 25% das amiloidoses por transtirretina, sendo o padrão mais comum o de pseudoinfarto e não o achatamento das derivações. Em relação ao ecocardiograma, o mais comum é o aumento da espessura da parede, uma dilatação biatrial e um espessamento valvar ou de septo. Ainda em relação ao padrão de diástole, existe um padrão restritivo no eco, o Doppler tecidual pode revelar um E' lateral reduzido e uma alteração do strain longitudinal reduzido nos segmentos basais e preservado no ápice, o que é também característico da amiloidose. Por fim, então, o que nós podemos dizer? Que as recomendações para a amiloidose nos faz pensar que quando nós temos os sintomas clássicos da doença, muito já se perdeu de fazer o diagnóstico mais precocemente. Existem dados que aparecem muito antes de aparecerem os sintomas clínicos. Portanto, se nós temos um homem com mais de 60 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, presença de síndrome do túnel do carpo bilateral, ruptura do tendão do bíceps, hipotensão ortostática, intolerância a inibidores de ECA ou beta-bloqueador, estenose aórtica do tipo baixo fluxo e baixo gradiente com espessamento de parede, assim como um espessamento ventricular esquerdo desproporcional à amplitude do QRS, nós devemos pensar em amiloidose. E diante disso, buscar a presença, afastar a amiloidose AL, proceder à cintilografia com pirofosfato e, se positiva, realizar o teste genético para tentar diferenciar a amiloidose selvagem da amiloidose mutante. Assim como mensagens para casa, eu gostaria de dizer que a amiloidose cardíaca não é tão rara quanto se imagina, mas sim muito subdiagnosticada. As três principais que envolvem acometimento cardíaco são a amiloidose AL e por transtirretina mutante ou selvagem. A AL tem um prognóstico reservado e necessita intervenção rápida. A mutante pode ter envolvimento neurológico e cardíaco e a selvagem tem um predomínio cardiológico em homens idosos com um state de fração de ejeção preservada e hipertrofia sem um motivo aparente para ela. Lembrar das pistas clínicas para o diagnóstico é sempre muito importante e ela deve ser lembrada toda vez que nós nos deparamos com algumas dessas pistas. E o mais importante, a mensagem principal dessa aula é que nós devemos sempre pensar em amiloidose, porque senão nós não conseguiremos diagnosticar precocemente e, como nós vamos ver nas próximas aulas, o diagnóstico precoce é essencial para a eficácia do tratamento medicamentoso. Muito obrigada!